vocês não me veem muito aqui, né? Meu nome é Jonas, eu sou professor de matemática. Geralmente eu não estou muito nessas partes de formação, mas hoje eu estou aqui para participar um pouquinho. Hoje estou na presença ilustre aqui da Cláudia Costin, que é diretora da FGV. O título, né, dessa formação, como representar a educação através da inovação. Então eu vou pedir para vocês, professores, o canal de formação está aberto aí para vocês. Nós já estamos aqui com mais de 5.000 pessoas participando, né? Mais de 5.000 professores. Já vão deixando suas perguntas, no final eu vou fazer as perguntas para a Cláudia, beleza? Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. E, bom, começo então a apresentação, primeiro desejando um pouquinho atrasado para todos os professores, um feliz dia dos professores atrasado. E tem uma coisa que acho que muitos de vocês não sabem, eu comecei a minha vida profissional como professora. Fiz magistério, comecei como professora e depois eu fui para políticas públicas e há cerca de 20 anos voltei olhando para a política educacional. E venho, nesse sentido, acompanhando a educação no Brasil com muito interesse, em tempos, vamos admitir, bastante desafiadores. Então, eu trouxe, vou compartilhar minha apresentação com vocês, só um minutinho para eu não errar. Acho que está direitinho. Então, o que me pediram para falar hoje é sobre os desafios da educação com inovação, no caso da educação brasileira. Eu queria começar dizendo uma coisa antes da gente entrar em qualquer slide. O Brasil assumiu em 2015 um compromisso, junto com 193 outros países, no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de que nós íamos assegurar a educação de qualidade, com equidade, para todos os alunos. E isso para todas as crianças e jovens, né? Não estou falando para os alunos, porque, inclusive, para os que estão fora da escola. E isso nos coloca um desafio imenso, porque a data para a qual a gente precisa assegurar isso é 2030, faltam cerca de 9 anos para isso poder ser completado. Queria também lembrar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sucedem os Objetivos do Milênio. Lembram aqueles antigos Objetivos do Milênio dos anos 90, dos anos 2000 para 2015, em que nós, em educação, nos comprometemos a assegurar que todas as crianças tivessem acesso ao ensino primário. O Brasil, quando assinou aquele texto, isso já estava resolvido. Mas quando nós assinamos em 2015 que nós nos comprometíamos com a educação de qualidade, e é bom lembrar que uma das metas do ODS 4, que concretiza o que quer dizer assegurar para todos a educação de qualidade, ela diz mais ou menos o seguinte, que nós vamos oferecer uma educação que permita que todos os meninos e meninas completem a educação primária, que no nosso caso é Fundamental 1, e secundária, portanto, que completem o ensino médio, todos, isso a gente não é tão fácil para nós cumprir, de qualidade, livre e equitativa, e que se traduza em resultados de aprendizagem. Por que eu estou falando disso no contexto da inovação? Porque não é qualquer inovação. Nós temos que olhar para como está a aprendizagem no Brasil, para como estão as desigualdades educacionais, para pensar em inovações que nos façam enfrentar esses problemas.
Então, por exemplo, nós sabemos, e aqui vem o primeiro slide, que nós temos um problema sério em aprendizagem. Quando a gente olha os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização, que em 2016 foi a última que nós tivemos resultados divulgados, era aplicada em escolas públicas no terceiro ano do ensino fundamental, no segundo semestre, ou seja, os meninos já estavam quase com 9 anos, e 55% das crianças com quase 9 anos não se alfabetizaram. Isso é assustador, é algo que mostra que tem algo de profundamente errado. Os professores de ensino médio e de Fundamental 2 sabem que isso acontece. Então, nós precisamos vencer o desafio de alfabetizar direito. Mas quando é uma proporção tão grande de crianças, a gente precisa perguntar o que nós estamos fazendo de errado na alfabetização inicial. E para um público tão qualificado, não é fácil, não é difícil de entender. Primeiro, de alguma maneira, de forma inconsciente, a gente olha para o aluno de séries iniciais do Fundamental 1 com baixas expectativas de aprendizagem, especialmente nessa série ou até nas séries anteriores. No primeiro ano, não tem por que não alfabetizar no primeiro ano. Como que a gente deixa chegar no terceiro, quase 60% dos alunos sem concluir a alfabetização? Eu trouxe um outro dado que mostra que esse problema continua depois. Se eu olhar para o penúltimo SAEB, que gera o IDEB, aquela avaliação, só 9,1% dos jovens de terceiro ano do ensino médio aprenderam o suficiente em matemática. Lembrando que uma parte dos alunos do Fundamental 2 não vai entrar no ensino médio e uma parte dos alunos do ensino médio repete sucessivas vezes o primeiro ano do ensino médio e abandona a escola. Então, entre os, entre aspas, sobreviventes, só 9,1% deles aprenderam o suficiente em matemática. Então, nós temos, sim, uma crise de aprendizagem, infelizmente. A gente pode discutir quem é o grande culpado disso, mas eu prefiro olhar, e vou poder ter a chance de olhar para o copo meio cheio e também para o que nós avançamos. Se vocês olharem embaixo, os avanços no IDEB de 2019 aconteceram no fundamental, no final do Fundamental 1, no quinto ano, nos anos finais, no nono ano, e aconteceram no ensino médio. Ou seja, essa fotografia em que eu tinha os microdados para fazer esse tipo de análise, ela está um pouquinho defasada. Então, nós temos uma crise de aprendizagem, sim, porém, há um avanço lento, talvez lento demais, mas que mostra que alguma coisa nós estamos fazendo da maneira certa, porque senão não teríamos avanço nenhum. Vocês poderiam dizer, mas espera um pouquinho, você está falando disso tudo, é porque nós somos um país pobre, mas nós não somos um país pobre, nós somos a nona economia do mundo em termos de PIB, nós somos um país profundamente desigual. E quem mostrou isso com muita clareza foi o PISA. O PISA, aquela prova internacional aplicada pela OCDE, divulgou seus resultados no fim do ano passado, referentes ao PISA de 2018. E o que eles mostravam era que, sim, o PISA, os nossos resultados dentro do PISA estão estagnados, um patamar baixo, nós estamos entre os 20 últimos colocados entre 79 países, mas nós fomos a segunda economia mais desigual do ponto de vista educacional entre as 79 participantes. Em outras palavras, a gente não garante nem aprendizagem, ainda não, embora com alguns avanços, nem equidade.
E por que eu falo dos avanços, então? Eu falo dos avanços porque em educação tem um risco enorme da gente jogar a criança junto com a água do banho, ou seja, de achar que já que tem coisas dando errado, vamos desconstruir, inclusive aquelas que estão nos levando para a direção correta, falta só pisar no acelerador. Vamos para frente. Quando a gente olha para o IDEB, esse último IDEB, vale a pena a gente pensar o que nos ajudou a avançar. E, de novo, vocês vão ficar curiosos por como que isso dialoga com inovação. Bom, tiveram avanços as redes públicas que tinham um currículo claro alinhado com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular. Por que eu estou falando da base? No Brasil, durante muitos anos, se achava que não tinha que ter currículo nenhum. E se a gente olhar para os 30 primeiros colocados no PISA, todos eles têm currículos nacionais, com exceção do Canadá, que por ter uma parte de herança francesa e outra parte de herança inglesa, preferiram ter currículos provinciais. Todos os outros têm. Não é que o currículo sozinho garante as coisas, mas ele, de alguma maneira, estabelece direitos de aprendizagem das crianças. Não basta dizer que a criança tem direito à escola. Se nós não estipularmos currículos claros, mostram todas as pesquisas de educação, nós construímos falta de equidade. Aliás, em tempos de negação da ciência, é muito bom olhar para evidências científicas. Outra coisa que fez avançar, se a gente olhar para os melhores, para o que fez Goiás, o que fez Espírito Santo, o que fizeram todos aqui, ou Paraná, para pegar um estado que estava muito mal em ensino médio, deu um salto, foi o maior salto no ensino médio, é monitoramento dos dados. E aqui eu estou enfatizando os dados dos alunos, em que medida os alunos não estão abandonando a escola, em que medida eles estão indo para frente, em que medida até a base de dados da escola está organizada, em que medida estão se monitorando os dados educacionais de aprendizagem. E isso dialoga com esse item seguinte que eu coloquei aqui, que é avançaram mais as redes que focaram em aprendizagem. Quem foi o melhor município em termos entre as capitais, para comparar coisas parecidas, quem foi o melhor município de anos iniciais, a melhor capital de anos iniciais e finais em termos de IDEB? Teresina. E Teresina tem um nível socioeconômico muito inferior, por exemplo, à cidade de São Paulo e à cidade do Rio de Janeiro. No entanto, o foco em aprendizagem e em não deixar ninguém abandonar a escola foi enorme e tem sido enorme ao longo dos anos nessa cidade. Se a gente olhar para os dois melhores estados, Espírito Santo e Goiás, também. E aconteceu uma coisa em Goiás que eu queria compartilhar com vocês. Havia um governo, esse governo foi derrotado nas eleições pela oposição, e haveria uma tentação enorme da nova secretária de Educação de jogar fora tudo que tinha sido feito pela antecessora dela. E, no entanto, ela respeitou o que estava construído naquele estado que já era primeiro colocado no IDEB no período anterior e construiu dali para frente, o que foi muito positivo e muito focado em aprendizagem. A outra coisa que é fundamental é, sim, cada professor faz suas avaliações formativas, mas há que haver avaliações diagnósticas unificadas em rede. Há uma grande tentação nossa, eu que comecei minha vida profissional como professora, como eu disse, fiz magistério, dei aula na educação básica durante muito tempo, hoje sou professora universitária,
da gente olhar cada escola como se fosse uma ilha. Às vezes a gente olha cada sala de aula como se fosse uma ilha. Nós vivemos em tempos de sociedade em rede, em que a palavra mais importante é colaboração. Então, fazer algumas avaliações formativas unificadas em redes ajudou muito esses estados e municípios que mais avançaram. E material de apoio ao professor de boa qualidade, seja na forma digital, seja em papel. Deixa eu avançar mais. E eu trouxe para vocês a história de um município de porte médio, até quase pequeno, que foi o melhor município do país. Por que eu vim contar essa história se nós estamos falando com uma rede estadual? Porque esse municípiozinho do Ceará teve um IDEB europeu de 9,4. O que eles fizeram? Mas o que fez com que eles dessem certo? Em vez deles tentarem se inspirar na Finlândia, na Coreia, eles se inspiraram no município lá perto, que é Sobral, que foi quem tradicionalmente tinha o melhor IDEB. E copiaram, aperfeiçoando o que Sobral fazia. Também é um município pobre, até pouquinho mais pobre que Sobral, e eles construíram algumas coisas que são mais fáceis para redes pequenas. Uma parceria muito forte entre escola e família, inclusive com visitas domiciliares regulares, o que numa rede grande como o Estado de São Paulo não dá para fazer, mas pelo menos pode nos inspirar. E essas visitas foram feitas, inclusive, durante a pandemia, na casa das pessoas, com os EPIs apropriados, nós fizeram para tirar dúvidas, para evitar que crianças e jovens se desengajem do processo educativo e assim por diante. Eles trabalharam com dados de aprendizagem, então, a cada avaliação diagnóstica é estabelecida não só uma meta para cada escola de melhoria, mas uma meta, um plano. Cada escola, como comunidade colaborativa, tem um plano de desenvolvimento para cada aluno em cada sala de aula. E criaram um sistema de recuperação de aprendizagem poderoso. Por que eu estou falando dessa questão? Porque isso pode, com as devidas adaptações, nos inspirar para fazer ainda mais. O Estado de São Paulo também avançou bastante no IDEB, mas a pensar num avanço no IDEB, mas também com inovações. E por que nós vamos precisar de inovações? Porque, evidentemente, o IDEB só mede algumas coisas. Mede leitura e interpretação de textos e mede raciocínio matemático. E a partir já desse último SAEB, começaram a também olhar para ciências. E quando eu estou falando do IDEB, naturalmente eu estou falando também da taxa de aprovação. Mas para nos inspirar e para a gente poder olhar a inovação a partir daí. E a inovação vai ser particularmente necessária por uma mudança que vem acontecendo no mundo. Com o advento da chamada Revolução 4.0, e que a gente também pode chamar de o futuro do trabalho, a educação vai ter que ter uma mudança profunda. Então, esse olhar mais exclusivo para leitura e interpretação de texto e matemática não vai ser mais suficiente. Nós vamos ter que lidar com aquilo, mas temos que avançar mais em outras competências. Eu integrei durante 18 meses na Organização Internacional do Trabalho a Comissão Global para o Futuro do Trabalho. E lá em Genebra, nós trabalhamos 18 meses tentando entender como que vai mudar o mundo frente a essa situação em que a inteligência artificial vem substituindo o trabalho humano por máquinas, ou poderíamos dizer por robôs. Dois pesquisadores de Oxford, o Osborne e o Frey, projetam que 2 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. E o que vai acontecer com isso? Nós vamos ter que ensinar
para os nossos, ou desenvolver nos nossos alunos, não mais só essas competências básicas que o IDEB ou o SAEB cobre, mas competências de nível muito mais sofisticados, como análises aprofundadas, pensamento crítico, pensamento sistêmico, competências socioemocionais e assim por diante. Mas isso não é um processo só brasileiro, é um processo internacional, e aí vale a pena a gente olhar o que países que têm melhores sistemas educacionais que o nosso vêm fazendo para lidar com essa nova tendência, essas novas demandas que estão aparecendo para a educação. Uma primeira delas, e que eu acho muito importante a gente reportar, é o foco em resolução colaborativa e criativa de problemas. Imaginar disciplinas que não dialogam entre si é empobrecer a educação. Então, isso é uma tendência muito forte, tanto que a OCDE passou a incluir no PISA uma prova específica sobre resolução colaborativa e criativa de problemas. Os robôs não sabem resolver colaborativamente problemas não estruturados e muito menos com criatividade. Daí a importância de desenvolver essa competência nos alunos. E isso dialoga bastante com flexibilização dos currículos. Ora, mas você não tinha falado que era importante ter currículos claros? Sim, mas isso não quer dizer que esses currículos devam ser organizados na forma de tópicos a serem cobertos, num sentido quase que enciclopédico. É muito mais na forma de competências e habilidades e conhecimentos a serem desenvolvidos nos alunos, promovendo interdisciplinariedade, não abolindo disciplinas, promovendo interdisciplinariedades, que é a proposta do Edgar Morin de religar os saberes. A questão da personalização do ensino, que com o apoio da tecnologia de plataformas adaptativas vai nos permitir identificar claramente quais são as insuficiências de aprendizagem de cada aluno e remetê-los para as aulas digitais que completam alguns buracos na aprendizagem daquele aluno e, portanto, evitar um problema brutal de repetência que nós temos no Brasil. O senso comum diz que o Brasil está passando de ano todo mundo automaticamente. Infelizmente, nos índices internacionais, nós somos um dos países do mesmo nível de desenvolvimento que mais reprova. O que o futuro nos coloca não é mais nenhum professor que passe para frente sem aprender, nem que aprove, e nem que ensinei, aprendeu, não aprendeu, eu reprovo. É um professor que se transforme cada vez mais num assegurador de aprendizagens. Eu sei que é facílimo de falar, dificílimo de fazer, por isso que a profissão de professor não é para amadores. Ela demanda uma preparação muito aprofundada, e nessa pandemia estamos todos descobrindo, todos os pais, eu já sou avó, descobrindo a importância da profissão de professor e da necessária valorização profissional. Outro ponto importante é a cultura digital e ensino híbrido, que vem sendo desenvolvido em países com bons sistemas educacionais há um certo tempo. Mesmo assim, eles, como nós, nesse momento desafiador que a gente está vivendo, de ter as escolas fechadas de repente, sem plano de contingência possível de ser feito, eles também patinaram bastante em adquirir competências digitais para o processo de ensino e para o processo de aprendizagem. Aqui eu coloquei a questão do professor como um assegurador de aprendizagens, porque não adianta dar aula de tecnologia só para o professor. O professor precisa desenvolver metodologias ativas para a fase presencial do ensino híbrido ser menos de dar aulas expositivas, ser menos do professor como um mero
fornecedor de aulas expositivas, porque isso, a tecnologia pode nos substituir, seja o próprio professor gravando vídeos, seja de outras maneiras, mas o professor é insubstituível como assegurador de aprendizagem usando metodologias ativas. As competências para o século XXI, aqui entram todas as socioemocionais, depois vamos ter chance de falar sobre isso, mas eu queria enfatizar 3 que nós, no isolamento, de uma maneira ou de outra, acabamos desenvolvendo, que foi a autonomia, né, o velho sonho da Maria Montessori, do Dewey e do Paulo Freire. De alguma maneira, alguns alunos, se vendo sozinhos em casa, desenvolveram alguma autonomia para aprender, não foram todos, mas uma parte deles conseguiu chegar a isso. A adaptabilidade, se adaptar às circunstâncias cambiantes, todos nós, adultos e crianças, acabamos tendo que nos adaptar na marra a uma situação, e abertura ao novo, que é uma macro competência fundamental para esses tempos de Revolução 4.0, porque esses postos de trabalho que o Osborne e o Frey projetaram, que vão ser extintos, e muitas vezes obrigando o nosso aluno no futuro, se reinventar, trocar de profissão, porque não há mais postos suficientes para aquela que ele escolheu, ele vai ter que aprender em ondas sucessivas, por conta disso, na medida da extinção desses postos, se reinventar. E, por último, mas não menos importante, o protagonismo do aluno. Aprender que o aluno é quem constrói a sua vida e que os seus sonhos de vida podem ser traduzidos em projetos de vida, e que ele vai ser o responsável principal pela construção da sua vida. E se tornar protagonista quer dizer, de novo, autonomia, mas também ser preparado para uma cidadania global. Nesse sentido, como é que entra a questão da Covid, né? De alguma maneira, o Brasil, e aqui eu queria enfatizar o que o Brasil já vem fazendo nesse afastamento das escolas, em que as escolas estão fechadas. 5 estados já voltaram às aulas, mas voltaram de forma escalonada. Basicamente, nós combinamos diferentes mídias para aprendizagem emergencial remota. Isso vai ao encontro do que fizeram inúmeros outros países, mas isso também nos obrigou a uma grande adaptação. Nós estamos usando plataformas online, nós estamos usando TV, porque nem todos têm acesso ao online, nós estamos usando rádio, o rádio está sendo usado muito no Nordeste, roteiros impressos de estudo. Isso está sendo perfeito? Evidentemente que não. Ninguém estava preparado para essa circunstância. No entanto, mesmo com esses desafios enormes, 82% dos municípios deram uma resposta educacional à Covid, e todos os estados, de uma maneira ou de outra, mais frágil, menos frágil, fizeram algo. Agora, o que eu queria destacar é que um exército de professores foi para a linha de frente e garantiu alguma aprendizagem para os seus alunos. Na nossa situação, professores de escolas públicas, não é muito simples. Por que não é muito simples? Fácil dar aula para um aluno que tem livros em casa, que tem um equipamento para cada estudante e que seus pais estão em teletrabalho dentro de casa. O desafiador é lidar com os nossos alunos que seus pais saíram para buscar do que comer. Então, eles estão lá, o horário de entrar na plataforma ou de ver um programa de TV, o jovem só completa o córtex pré-frontal, só chega à maturidade quando ele tem 25 anos. Então, a autorregulação, que é controlada pelo córtex pré-frontal, não está madura antes dos 25 anos. Então,
precisa de algum apoio em organizar o ambiente de aprendizagem em casa. Mas essa é a nossa realidade, entre não oferecer nada e esperar que as desigualdades educacionais, que já eram enormes, né, eu mostrei os dados do PISA, aumentassem estupendamente. O que tem de professor com grupos de WhatsApp, de pais de alunos eles mesmos, tentando se comunicar, então, alguma aprendizagem a gente assegurou. Uma outra coisa que as redes vêm fazendo, sem coordenação do MEC, esse é um outro ponto que eu queria dizer, porque sinto falar de política aqui, mas nós não temos nem ministro de saúde, nem ministro de educação no meio da maior pandemia que o Brasil viveu. Então, as redes, com seus mecanismos, com as suas formas, conseguiram dar alguma atenção à desigualdade educacional. O que teve de rede que fez visitação domiciliar para aqueles que se desengajaram, busca ativa, usando, quando eu falo com intersetorialidade, muitas vezes professores junto com assistentes sociais. Começou lá com Esteio, no Rio Grande do Sul, fazendo visitação domiciliar pedagógica, Niquelândia, em Goiás, também fez, Votorantim, no estado de São Paulo, também fez, foi muito importante. Nós também fizemos aqui no Brasil orientação para os pais, especialmente pais de crianças com deficiência e pais de crianças na etapa de educação infantil, em que não dá para mandar roteiros de estudo ou plataformas, é bem mais desafiador. Alguma formação emergencial foi oferecida para os professores, precárias, insuficientes, mas foram oferecidas, e muitos municípios e muitos estados, mas não todos, nem estados nem municípios, estão usando esse tempo de afastamento das escolas para planejar cuidadosamente o retorno. Então, o estabelecimento de protocolos sanitários, de protocolos pedagógicos, de como que vai funcionar para diminuir o tamanho das turmas, como é que vai funcionar esse rodízio de alunos, dividindo a turma em 2 e às vezes até em 3, com alguns dias em casa, enquanto outros têm aula, e depois reveza, e o que vai ser feito em cada situação, isso precisa ser feito. Mas tem uma outra coisa que nem todos os municípios e nem todos os estados estão fazendo, que é usar esse período, de preferência passando recursos para as direções de escola, para fazer pequenas obras que permitam uma cozinha mais organizada, um refeitório mais organizado, as escolas que não têm acesso à água. Estou falando de coisas muito, muito básicas. Só que, e aqui eu queria avançar, fechar a minha apresentação, só que todo esse esforço que a gente está fazendo como país, que nos parece insuficiente, mas que se a gente for olhar no futuro, foi imenso. Ele, por um lado, dialoga com muito sofrimento, então foram pessoas que morreram, entes queridos que ficaram doentes, perdas de fonte de renda de inúmeros familiares, inclusive muitos professores de escolas particulares, por exemplo, perderam mais de 50% da sua renda, outros foram demitidos, então é uma situação dramática, mas também foi um período de aprendizagem. É nas crises que a humanidade mais quebrou paradigmas e mais inovou. Então, se a gente fala de inovação, a crise é um período que, de uma maneira triste, por outro lado, nos obriga a sair da zona de conforto e pensar o futuro de uma outra maneira. Sim, houve uma brutal aceleração da inclusão digital de professores e estudantes. Eu vou pegar um exemplo do Maranhão, um dos estados mais pobres da federação. 61% dos alunos do Maranhão estão sistematicamente na plataforma digital, com celulares, das maneiras mais diversas, mas estão.
Eu fui olhar e é verdade. Mesmo assim, eles complementaram com televisão e com rádio para chegar em todos. Mas isso significa que as competências digitais vão ter que entrar na formação dos professores, inclusive a formação inicial de professores. Queria lembrar que a formação inicial de professores é inadequada para a preparação para uma profissão. Enquanto a gente tem uma formação para medicina altamente profissionalizante, a gente, quando passou a formação de professores para a universidade, o Darcy Ribeiro cantou essa pedra nos corredores da Constituinte, falou: se passar para a universidade vai formar completamente divorciada da realidade da escola, do que é precisa para a profissão. Isso vem mudando, algumas universidades já estão atentas à importância de promover um diálogo entre teoria e prática na formação de professores, mas tem que ser agora incluindo essa dimensão da inclusão digital. Mas não basta ensinar tecnologia. É muito importante trabalhar com o uso de metodologias ativas, que é o lado, como eu disse há pouco, presencial do ensino híbrido. Inclusive, trabalhar com prototipação de soluções, com espaços maker, que vai ser tão importante para as competências próprias para o século em que esses estudantes vivem. O ensino híbrido ganha muita importância e a conectividade de escolas, mas não só de escolas, como residências, entrou para a agenda. Entrou para a agenda. É extremamente importante. E algumas das competências, como eu disse lá atrás, que foram desenvolvidas entre os alunos durante a pandemia, vão acabar sendo úteis quando houver a volta às aulas, como adaptabilidade, abertura ao novo, resolução colaborativa de problemas, porque todos nós tivemos que nos adaptar, nos abrir ao novo, resolver dentro da família, divisão de tarefas e tudo mais, como é que vamos conviver isolados numa residência nem sempre adaptada para isso, e autonomia. O que nós precisamos vai ser de boas políticas públicas para construir em cima dessas aprendizagens que em condições tão desafiadoras nós conseguimos desenvolver. Muito obrigada. Já antes muitas perguntas aqui, muitos comentários, inclusive parabenizando aí pela palestra, colocando alguns pontos aí. Lembrando que eu sou apenas aqui o mediador, eu vou tentar. São muitos aqui, ó, já estamos em mais de 8.000, quase 9.000 pessoas aqui participando, então nem sempre eu vou conseguir ler todos, são muitas respostas. Então, parabenizando aí. Antes, só alguns professores que me conhecem, né, vieram me zoar, porque sabe, hoje eu estou de terno aqui brincando. Então, professores, é isso aí. Colocaram muitos da questão do desafio. Então, por exemplo, a professora Jandira colocou, esses desafios são muito grandes e até uma ótima reflexão, mas como enxergar esses desafios? Como nós podemos ver, por exemplo, que nem você colocou do sistema híbrido, eu vou me colocar aqui, porque eu sou professor aqui do centro, né, eu vou me colocar como esse sistema híbrido pode chegar a todo mundo, como pode acontecer, né? Então, acredito que seja muito quais desses desafios nós temos nessa pandemia, né? Posso já ir respondendo ou você quer agrupar as Pode ir perguntas? pode ir respondendo, aí eu vou fazendo outro, pode ser? Pode sim. Então, deixa eu só falar uma coisa para todos vocês. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, eu estou sempre no Twitter. Quem já viu palestra minha sabe disso. Eu estou todo dia no Twitter e eu respondo perguntas de professores, porque é muito rapidinho de responder, então é conveniente com a minha agenda um pouco carregadinha, especialmente nesses tempos de pandemia. Só para dizer por que é carregadinha, porque eu faço mentoria de 50 secretários municipais de educação e 3 estaduais. Então, isso tem ocupado um pouquinho minha agenda. Mas vou indo diretamente para Jandira. Jandira, o que nós estamos vivendo agora é um processo de aprender fazendo.
O melhor jeito de aprender, e vocês professores sabem disso, é mão na massa, é aprender fazendo. Então, o ensino híbrido que nós vamos construir vai ser um ensino híbrido nosso, com autoria. E nós vamos construir isso ao longo do tempo. Eu não estou fugindo da pergunta. O desafio de construir o que o professor vai trabalhar na escola e o que vai ficar para casa deveria ser olhado da seguinte maneira: nós estamos numa emergência, então eu tenho que definir com clareza o que fica para cada espaço, mas eu também estou construindo a nova educação. Então, o que eu sugeriria aqui, pensando rápido? Vamos olhar para a sala de aula invertida, que é uma ideia muito interessante dentro do ensino híbrido, em que as aulas expositivas vão para casa ou para o espaço que o aluno usar, porque também, para quem não tem equipamento, talvez vale a pena fazer o revezamento usando também a sala de leitura, o laboratório de informática ou outros espaços. Então, eu gravo a aula expositiva num vídeo ou uso os professores que estão em situação de risco, né, que estão para gravar a aula expositiva. O menino assiste em casa com o roteirinho mais para ver se ele entendeu, e em sala a gente aplica os conceitos aprendidos para problemas de realidade. Vou dar 2 exemplos, já que temos um mediador que é da área de matemática. Imagina o seguinte: eu quero aprender a fórmula de Bhaskara, que é a da equação de segundo grau. Isso pode ser dado numa aula expositiva em vídeo. Pega o Rafael Procópio, aquele youtuber, ou pega um professor da rede que grava uma explicação do que é a fórmula de Bhaskara. Na aula, eu vou usar isso em problemas concretos da realidade. Não só problemas no sentido de probleminhas de matemática, mas problemas, em que situação que eu uso a fórmula de Bhaskara? Eu queria só lembrar, Jandira, que no que a gente foi pior no PISA anterior, que enfatizava as ciências, é em aplicar conceitos científicos em problemas da realidade. O brasileiro, a amostra brasileira no PISA, sabe de cor a tabela dos elementos em química, mas não sabe o que fazer com ela. Então, eu trabalharia dessa forma, usar o professor no que ele traz de melhor, que é ensinar a pensar cientificamente, matematicamente, historicamente, saber ter pensamento crítico. Beleza, eu vou fazer outra pergunta aqui. Uma questão foi, inclusive, da professora Bruna. Vou tentar emendar 2 aí para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, tá? Então, uma delas é a professora Bruna, e o questionamento dela é que, assim, muitos alunos, e eu acredito que até eu, como professor de matemática, sei disso, que é a questão dos alunos da alfabetização. Então, às vezes, eles não chegam alfabetizados, etc. E aí, eu vou também emendar, uma professora de Fundo 1 colocou aqui dos anos iniciais, que no primeiro aninho é muito difícil também, porque o aluno chega, às vezes, muito sem nem conseguir, vamos colocar assim, aí eu estou emendando isso, conseguir pegar no lápis, ter essa coordenação motora que eu acho até importante. E também emendando uma segunda, olhando para esse lado, a professora Cristiane colocou assim, eu vou até ler o que a professora colocou, então, abre aspas aí, digamos assim, né? Todo mundo que está fora da sala de aula pensa ou finge que os professores não sabem dar aula. Na verdade, sabemos tudo isso, mas faltam recursos, falta tempo e falta vontade do aluno, que aí eu vou até grifar essa parte de vontade, que muitos professores também colocaram, tá? Muitos professores colocaram essa questão do o aluno tem que ser protagonismo e às vezes falta vontade aí, eu acredito que a vontade seja entregar atividade, participar, acho que aí eu estou colocando Jonas, como o que o professor está explicando. Então falta vontade do aluno em ser protagonista, professor sem ser responsabilizado por tudo de errado não dá. Então aí ela colocou mais ou menos nesse aspecto. Bom, vamos lá, Bruna. A questão da alfabetização, e aqui eu sinto mexer num assunto delicado. Se 55% dos alunos saem não alfabetizados,
no Brasil, do terceiro ano do ensino fundamental, tem alguma coisa profundamente errada que nós estamos fazendo em alfabetização. E aí eu ousaria enfrentar um tema delicado. Eu tenho pesquisado muito esse tema da alfabetização e descobri que todos os países que têm o mesmo nível de desenvolvimento para cima no Brasil mudaram seus métodos de alfabetização há 18 anos. Há 18 anos. O Brasil vem há cerca de 20 anos alfabetizando da maneira como eles alfabetizavam antes. E eles mudaram. Por que eles mudaram? Porque a ciência mostrou que não estava funcionando. Tem uma pesquisadora, eu recomendo esse livro, muito interessante, O Cérebro Digital, de uma neurocientista que é professora, que passou a sua vida em sala de aula, continua como neurocientista pesquisadora. E ela mostrou que, usando alguns pressupostos que a gente usa em alfabetização, como, por exemplo, que as crianças montem suas próprias hipóteses de como se escreve, como se escrever fosse tão nativo no ser humano como falar, a ciência não confirma. Você tem que ensinar o código letrado. E como você falou, Bruna, aliás, a Bruna que falou, que muito aluno não sabe nem pegar no lápis. A gente acha que a criança vai adivinhar. É importante, com intencionalidade pedagógica, diz a Magda Soares, que é uma das maiores experts em alfabetização no Brasil, você tem que ensinar o código letrado, você tem que trabalhar na pré-escola consciência fonológica, as letras e os sons, coisas que qualquer pai de classe média faz isso quase que inconscientemente com seus filhos, especialmente quando a gente educa crianças que vêm de meios mais vulneráveis. Diz a Marianne Wolf, 60% das crianças, no contexto americano, quando você usa o método global, que é o que está por trás da forma de alfabetização que predomina no Brasil, não se alfabetiza, só 40%. Então, nós precisamos enfrentar esse tabu. Agora, o que você faz quando você é um professor de Fundamental 2 e você pega um aluno que é analfabeto funcional? Porque é uma realidade que muitos de vocês vivem. O dela? Tenta ver, produção, se vocês conseguirem. Acho que travou a parte dela, dá uma olhada. Acredito que seja muito esse contexto aí que ela viu, não sei se vocês conseguem a conexão com a Cláudia, mas eu acho que vem muito disso, né, como a Cláudia está colocando, como hoje eu estou aqui só moderando aí, professores, eu só estou aqui passando para vocês mais ou menos as perguntas, eu acho que essa parte aí, eu acho que deve, muitos professores, não sei aí quantos professores têm difundido, acredito que para esse canal muitos professores de Fundi 2 e médio estejam, acho que é uma realidade que muitos aí conseguem encontrar isso, essa parte aí, principalmente do aluno do 6º ano, 9º ano, e às vezes até no ensino médio chega, né? Não sei se conseguiram colocar a Cláudia? Vocês conseguiram, produção? Não? Caiu a conexão? Tá, então a gente tenta ver aqui, ó. Inclusive eu já vou lendo alguns comentários aqui. Muitos professores colocando aqui, dando os parabéns, gostando da explicação. Não sou especialista aqui, não sou eu que estou fazendo a parte de comentários aqui, então não sou eu que faço essa parte, então eu sou apenas aqui e eu vou lendo algumas coisas que muitos professores colocaram, né, que é as dificuldades do aluno na questão ali do Fundi 1, que principalmente nós do estado, né, nós temos poucas séries aí de Fundi 1, né, então essa parte de Fundi 1, essa construção, e quando chega no 9º ano, né, aquela história que quebra aquele paradigma de número de professores, né, muitos professores também aqui colocando antes. Depois eu peço para falar para a Cláudia da questão da sala de recurso, né? Que eu acredito que seja muito importante essa sala de recurso para alunos aí com uma determinada deficiência, tal, etc. Mas é uma questão aí que eu vou levantar para a Cláudia. Muitos professores dando os parabéns aqui, quero agradecer demais aqui, participando aqui
na aula essa questão dessa formação, né? Desculpa, eu não estou acostumado, essa questão aqui de aulas, sempre aula, principalmente vocês que me acompanham como aula de matemática, eu não estou acostumado nessa parte aqui de formação. Mas, muitas ideias aqui que nós temos que elencar, não sei se a produção já conseguiu a Cláudia dar uma olhada com a Cláudia, mas muitas questões aqui eu ler, e aí eu gostaria que vocês, professores... Conseguiu, Cláudia? Voltou? Conseguiu aí? Oi. Tá Oi, bem? Machucou não? Caiu? Não machucou não, né? Cai... Caiu a internet. Mas Sem eu problema. onde eu estava, porque eu queria responder a questão da Cristiane também. Na Então, questão eu tava... da alfabetização, isso mesmo, que a gente estava até comentando aqui. Então, Bruna, a questão é que a gente precisa, para aqueles que não estão alfabetizados, quem pega, ter um sistema de recuperação de aprendizagem que olhe para esses que não se alfabetizarem. Cristiane, me entenda bem, eu sou professora e eu, por um lado, não acho que devam responsabilizar os professores por tudo que dá errado. Aliás, por um lado, não, eu acho, tenho certeza disso. Mas quando a gente olha as pesquisas científicas e vê qual é o elemento intra-escola mais importante, porque o extra-escola é a escolaridade dos pais. Intra-escolas, eu visitei escolas no mundo inteiro, na Etiópia, no Afeganistão, eu fui diretora global de educação num dos organismos da ONU, que é o Banco Mundial. O fator mais importante a impactar a aprendizagem do aluno é o professor. Então, se a gente conseguir, dentro dos recursos disponíveis, ter um professor mais bem preparado, daí porque eu falei tanto da formação inicial do professor e da atratividade da carreira. Para que isso aconteça, é muito importante você evitar a fragmentação do contrato dos professores. Se você já ouviu outras entrevistas minhas, eu tenho falado muito disso. Nós temos que ter professores com dedicação exclusiva numa única escola. Mas dentro da nossa realidade, a formação continuada em serviço e o foco do professor no seu trabalho podem fazer bastante. A mídia fala muito do professor olhando para um lado que ele não olha com os médicos, é curioso, né? Eu conheço muitos médicos da saúde pública, e quando ele fala de professor, ele fala sempre do professor a mídia muitas vezes fala do professor com uma certa peninha do professor. Nós não queremos peninha, nós queremos respeito profissional e admiração pelas nossas práticas. Então, é importante olhar também, copo meio cheio, para aquilo que os professores estão conseguindo realizar. E os professores estão conseguindo, de maneiras diferentes, realizar muita coisa. Eu falei agora há pouco do município de Mucamba, que é se você vê a estrutura das escolas de Mucamba, elas não são maravilhosas. Se você olhar para os salários também não são maravilhosos. Quer dizer que não tem que pagar salário bom? Evidentemente que não. Mas dentro do que eles têm, eles estão conseguindo fazer um trabalho incrível. E São Paulo tem conseguido fazer um trabalho incrível, os professores de São Paulo, dentro das condições dadas. Isso quer dizer que nós não temos que brigar por melhores condições de trabalho? Lógico, porque nós nos percebemos não como coitadinhos, mas como profissionais. Então, a gente tem ética profissional e a gente busca mais recursos. Essa mesma atitude que a imprensa tem com a gente, é muito perigoso que o professor caia nessa armadilha e desenvolva a autopiedade. Então, repito, nós não somos coitadinhos, nós somos profissionais que merecem respeito, e quando a gente tem boas práticas, a gente merece admiração. A imprensa, quando fala de médicos, pergunta das suas práticas, mesmo médicos de saúde pública, fala das suas práticas, fala do que eles fazem de diferencial, e quando fala da gente, às vezes, coordenei durante muitos anos o Prêmio Professor Nota 10 da Fundação Vitor Tivita, se pegar aqueles professores, quando iam entrevistar,
perguntavam, ai, mas eu imagino em que condições você trabalha, como se estivesse jogando o professor para baixo e não perguntando, o que você tem feito? Me conta das tuas práticas. Não vejo a mesma atitude em relação aos médicos. A gente precisa mostrar, construir, se não partir do próprio professor essa demanda de valorização, eu acho que é difícil que se construa, porque todo mundo fala muito de professor, mas não fala daquilo que mais interessa, que é tratá-lo como um profissional, prepará-lo como profissional e tratá-lo como profissional. Nós estamos quase acabando o tempo aqui, faltam mais ou menos uns 4 minutos, mas eu estou tentando ler aqui a resposta de todos, mas eu vou jogar digamos assim, uma bucha aí para você. Aí vamos pensar aqui, que eu tenho 2 perguntas que, claro, sempre geram aí polêmica, e a gente gosta de polêmica aqui, né? Então vamos pensar assim. A professora Maria Helena colocou o seguinte, ó. Ela colocou valorização do profissional. Eu acredito muito por essa parte que você comentou, mas aí eu já vou estender que muitos colocaram da parte financeira, essa parte da valorização do profissional, a questão financeira. E emendando também, que é a questão do profissional, também pensando no professor, principalmente vou eu me colocar aqui na posição da professora, que é Gisele, ela colocou o seguinte, ó, não temos autonomia para reprovar ou aprovar ninguém. Você até citou durante a questão que o Brasil aí, no caso, é um dos que mais reprovam e etc, né? Queria entender um pouquinho mais sobre isso, colocar aqui como essa questão que principalmente na pandemia está gerando aí uma polêmica até grande, né? Tá certo. Então, vamos lá. Eu gosto de polêmicas Só e... lembrando que nós temos 3 minutos, hein? Desculpa. Tá bom, tá bom, tá bom. Maria Helena, a valorização do professor tem que ser financeira, sim. O salário tem que ser atrativo, não precisa ser, às vezes há uma fala de tem que ser melhor que o salário de juiz, não tem que ser melhor. Na Finlândia, eles pagam 20% abaixo de profissões de igual escolaridade, demanda de escolaridade do professor, e o professor é ultra valorizado. No Brasil, a gente paga menos da metade. E parte do problema são justamente esses contratos fragmentados que faz do professor um viajante o dia inteiro, viajando entre redes, viajando entre cidades, viajando dentro dos grandes municípios também. Então, isso tem que acontecer. Por isso que eu fiquei muito brava com uma visão de que vamos acabar com a lei do piso e das correções dos salários que vinham acontecendo bem na etapa anterior. Gisele, não temos autonomia para aprovar ou reprovar, entendam bem. Primeiro lugar, temos que mudar o sistema de ensino, porque aprovar ou reprovar faz sentido no contexto. Eu tenho 64 anos, então vivi essa época, e era isso, só se motivava o aluno a partir de uma lógica de reprovação. Nós estamos vivendo um outro tempo. O que nós temos que fazer é garantir a aprendizagem. Eu sei que é fácil de falar, dificílimo de fazer. O professor tem que ter autonomia no seu processo de ensino, mas eu estou falando desse ano específico. Sabe quantos países, entre os que voltaram, dos 191 países que fecharam escolas, mais da metade já voltou? Sabe quantos autorizaram reprovação nessa coisa? Nenhum. Por quê? Porque não faz sentido, no meio de tanto sofrimento que nós tivemos, construir mais essa punição para o aluno durante esse período. E, além disso, não faz sentido a gente imaginar que, com toda a defasagem da série que nós temos na rede pública, mais um ano, imaginar que não vai gerar abandono escolar. Nós estamos agora de olho no abandono escolar. Cláudio, eu peço desculpas te interromper, mas infelizmente o nosso tempo acabou aqui. Foi um prazer estar com vocês. Nós temos uns 30 segundos. Tem uma consideração rapidinha para encerrar? Desculpa mesmo. Não, tudo bem. Então, primeiro dizer que nós estamos vivendo um desafio imenso. Isso vai passar. O que não pode é jogar fora a criança com a água do banho. Ou seja, construir em cima do que nós aprendemos nesse tempo uma educação melhor, que valorize o professor, como que é a Cristiane, não o responsabilize,
até responsabilize profissionalmente, desde que a gente tenha os apoios que a gente precisa. Beleza. Um grande beijo no coração de todos vocês. Beleza, muitos agradecimentos aqui. Eu já vou até pedir em nome dos professores, reserva um minutinho aí depois da sua agenda para a gente falar mais vezes sobre isso. Obrigado a todos aí, até a próxima, tchau, tchau.